Imagine só, apenas US$ 10 por uma cesta que pode alimentar facilmente sua família por 6 meses. Enquanto o mundo inteiro escava hortas, um método simples produz 5 vezes mais batatas na mesma área. Pesquisadores do Centro Internacional da Batata, no Peru, confirmaram que o cultivo vertical aumenta o rendimento em 40%. Os antigos incas conheciam este segredo há 8.000 anos, mas a agricultura moderna esqueceu-se dele. 20 quilos de batatas em uma cesta de plástico parecem impossíveis até que você entenda a biologia dos estolões. Um agrônomo de Idaho redescobriu acidentalmente essa técnica enquanto fazia experiências com recipientes em sua varanda. A colheita foi tão inesperada que ele repetiu a experiência 7 vezes seguidas. Cada vez os resultados superaram os canteiros tradicionais, usando 10 vezes menos espaço e esforço. Depois de 90 dias, uma cesta produz 15.000 calorias de alimentos preparados. Agora você aprenderá cada etapa deste método sem pular uma única etapa. Se você está aqui, significa que ou não tem horta, está cansado de cavar ou entende o valor das batatas como base para a segurança alimentar. Talvez todos os 3 fatores ao mesmo tempo. Segundo a FAO, mais de 50% da população mundial vive em cidades com espaço limitado para cultivar alimentos. O cultivo tradicional da batata requer grandes áreas, trabalho árduo e produz resultados imprevisíveis. Você passa os fins de semana cavando, amontoando e capinando, e no outono desenterra apenas 20 tubérculos por metro quadrado. No entanto, as batatas produzem mais calorias por hectare do que o trigo ou o arroz quando cultivadas intensivamente. O método do cesto de roupa suja resolve cada um desses problemas de uma só vez. Sem canteiros, sem escavações, sem ervas daninhas. Você obtém um sistema de cultivo portátil que cabe na sua varanda e produz batatas com qualidade de restaurante em 3 meses. O principal benefício é o controle de todos os aspectos do crescimento da planta. Temperatura do solo, drenagem, nutrição, iluminação, tudo isso pode ser ajustado. Em terreno aberto, você depende das condições climáticas e do solo do local. O método da cesta é baseado em um fato biológico. As batatas não crescem nas raízes, mas nos caules subterrâneos. Cada vez que você cobre o caule com terra, a planta produzirá novos tubérculos ao longo daquela área enterrada. O plantio tradicional em fileiras enterra o caule apenas uma vez. A cesta permite enterrar o caule 3, 4 e até 5 vezes à medida que a planta cresce. Você está literalmente multiplicando a zona de tuberização no mesmo espaço. Imagine um prédio de vários andares em vez de um prédio térreo na mesma área de terreno. A própria cesta cria condições inatingíveis com o plantio no solo. Buracos nas paredes proporcionam poda de ar para as raízes, evitando o enrolamento das raízes e criando um sistema radicular mais eficiente. A drenagem é ideal, o que elimina o apodrecimento por alagamento. A superfície de plástico escuro aquece o solo mais rápido na primavera, permitindo começar o plantio 2 semanas antes do normal. A posição elevada facilita o monitoramento, a irrigação e a manutenção. Na hora da colheita, basta virar a cesta e colher sem um único tubérculo danificado. O controle de temperatura se torna sua vantagem. As batatas formam tubérculos melhor quando a temperatura do solo está entre 15 e 21 graus Celsius. Em uma cesta, você pode mover a planta para obter luz ou sombra ideal em climas quentes. As batatas pertencem à família das beladonas, sob o nome latino Solanum tuberosum, domesticadas há cerca de 8.000 anos nas montanhas do atual Peru. Os incas compreenderam um segredo que a agronomia moderna só redescobriria no século XX. Os tubérculos são formados em brotos subterrâneos especiais chamados estolões. Os estolões diferem das raízes porque carregam o programa genético para a formação de novas plantas. Quando o estolão é mantido no escuro e em contato com o solo, sua ponta começa a engrossar
e acumular amido, transformando-se em tubérculo. Um estolão pode produzir de 1 a 5 tubérculos, dependendo das condições. O fator crítico é o comprimento dos estolões localizados no subsolo. O American Journal of Potato Research publicou dados que mostram uma correlação direta entre o alongamento do estolão e a densidade dos tubérculos. Quanto maior o comprimento subterrâneo do caule, mais pontos de tuberização. A luz é o principal inimigo deste processo. Quando os estolões são expostos à luz, eles param de formar tubérculos e começam a se desenvolver como brotos verdes normais. É por isso que o amontoado é tão importante. Mantém os estolões no escuro. A planta investe energia fotossintética em reservas subterrâneas somente quando tem certeza de que essas reservas estão em um ambiente escuro e seguro. O método da cesta utiliza esse recurso biológico da maneira mais eficiente possível. As técnicas europeias de plantação em fileiras desenvolveram-se no século XVIII para mecanizar a agricultura, em vez de maximizar o rendimento por unidade diária. Os agricultores sacrificaram a produtividade pela conveniência dos tratores e arados. Um canteiro tradicional fornecerá de 12 a 18 centímetros de caule enterrado após 1 ou 2 amontoados. Uma cesta de 50 a 60 centímetros de altura permite criar de 60 a 75 centímetros de caule enterrado por meio de amontoados repetidos. Isto significa 3 a 4 vezes mais zonas de tuberização na mesma planta. A matemática é simples. Mais estolões equivalem a mais batatas. O cultivo tradicional depende da qualidade do solo do local, sobre a qual você não tem controle. Solo argiloso retém água e causa apodrecimento. O solo arenoso seca muito rapidamente. Na cesta, você usa a mistura de solo perfeita desde o primeiro dia. A colheita mostra uma diferença marcante nos métodos. Você cava o solo com uma pá, inevitavelmente danificando alguns tubérculos e perdendo alguns pequenos. Uma pesquisa da Universidade de Idaho mostra que, durante a colheita manual, até 20% da colheita é perdida devido a danos na ferramenta. O cesto transforma a limpeza numas férias de descoberta. Os tubérculos estão distribuídos por toda a altura da coluna de solo em camadas, como um tesouro no baú de um pirata. Basta esvaziar o conteúdo e coletar batatas limpas e não danificadas. Buracos nas laterais da cesta criam o fenômeno da poda aérea das raízes, descoberto por pesquisadores da Universidade Cornell na década de 90. Quando uma raiz atinge o buraco e entra em contato com o ar, a ponta da raiz morre, fazendo com que a planta desenvolva um sistema radicular mais extenso dentro do recipiente. Uma rede densa de raízes pequenas absorve nutrientes com mais eficiência do que várias raízes longas. A drenagem pelos orifícios inferiores evita a estagnação da água, que é a causa número 1 da morte de batatas em recipientes. O excesso de umidade cria condições anaeróbicas, sob as quais se desenvolvem bactérias putrefativas. A cesta remove automaticamente o excesso de água, mantendo a umidade ideal do solo. O material da cesta desempenha um papel importante nas condições de temperatura. O plástico escuro absorve o calor solar durante o dia e aquece o solo mais rapidamente do que o solo aberto. Na primavera, isso dá uma vantagem de 2 a 3 semanas para iniciar a estação de cultivo. No verão, a mesma superfície escura pode criar superaquecimento, de modo que a cesta pode ser facilmente movida para sombra parcial ou embrulhada em material leve. A portabilidade do cesto abre possibilidades não disponíveis em canteiros permanentes. Ameaça de congelamento. Mova a planta para um abrigo. Muito quente? Vá para a sombra. Você está se mudando? Você leva a colheita com você? O formato redondo da cesta utiliza o espaço de forma mais eficiente do que os recipientes retangulares. As raízes crescem uniformemente em todas as direções a partir do centro, sem cantos mortos característicos de recipientes quadrados. A investigação do USDA estabeleceu um facto crítico: a formação de tubérculos de batata para,
quando as temperaturas do solo excedem os 25 graus Celsius. Nos canteiros tradicionais, você não tem controle sobre esse parâmetro e muitas vezes perde semanas de crescimento produtivo no calor do verão. A cesta transforma a temperatura de um fator incontrolável em uma ferramenta controlável. A superfície escura da cesta atua como coletor solar na primavera, aquecendo o solo 3 a 5 graus acima do solo circundante. Isto permite que as batatas sejam plantadas 2 semanas antes dos tempos tradicionais, dando à planta mais tempo para se desenvolver. O plantio precoce é especialmente importante nas regiões do norte, com verões curtos. No verão, os benefícios se invertem. Quando os leitos de solo superaquecem e param de formar tubérculos, você pode mover a cesta para a sombra parcial ou isolá-la com material reflexivo. Alguns jardineiros usam pano branco ou papel alumínio para embrulhar os cestos em dias quentes. A umidade dentro do cesto permanece mais estável devido à proteção do solo da evaporação direta. A cobertura da camada superior com palha ou aparas de grama cria isolamento adicional e retém a umidade. O efeito é semelhante ao da cobertura florestal natural, sob a qual o solo permanece fresco e úmido. No outono, o cesto permite prolongar o período vegetativo, protegendo as plantas das geadas precoces. Simplesmente cobrir ou mudar para um local protegido pode proporcionar 2 a 3 semanas adicionais de crescimento. Uma cesta bem administrada produz entre 8 e 15 quilos de batatas por temporada, o que equivale a 12 a 15 mil calorias de alimentos preparados. Para efeito de comparação, essa quantidade de calorias fornece alimento para um adulto por uma semana ou uma família de 4 pessoas por 2 dias. Isto é uma verdadeira segurança alimentar numa área inferior a 1 metro quadrado. A Organização Internacional de Alimentação confirma que as batatas produzem mais calorias por unidade diária do que o trigo, o arroz ou o milho quando cultivadas intensivamente. 1 quilo de batata contém cerca de 800 calorias, além de vitamina C, potássio e proteínas completas com todos os aminoácidos essenciais. No contexto da sobrevivência, estes números tornam-se críticos. As atuais perturbações na cadeia de abastecimento e o aumento dos preços dos alimentos estão a tornar a produção doméstica de alimentos uma necessidade e não um hobby. Uma cesta de batatas que custa $30 em materiais pode substituir $150 a $200 em mantimentos da loja. Compare com outras culturas em recipientes. Os tomates produzem de 3 a 5 quilos por planta, mas isso representa 90% de água. Batatas são energia concentrada que podem ser armazenadas por meses sem serem processadas. Uma colheita pode alimentá-lo até a próxima temporada. A escalabilidade do método é impressionante. 10 cestos na varanda ou no quintal podem produzir 1,5 centavos de batatas, proporcionando a uma família um produto básico para o ano. Este é um nível de autossuficiência inatingível pelos métodos tradicionais, sem grandes parcelas de terra. Um cesto de roupa suja de plástico padrão com laterais e fundo perfurados constitui a base do sistema. Evite cestos sólidos sem furos. Você deseja drenagem e troca de ar. A altura da cesta deve ser de pelo menos 45 centímetros, idealmente de 50 a 60 centímetros. A maioria das cestas padrão se enquadra nessa faixa e custa entre $8 e $15. A qualidade da cesta é importante por muitos anos de uso. Versões baratas da loja do dólar quebrarão depois de uma temporada sob o peso do solo úmido. Escolha modelos fortes feitos de plástico grosso que possam suportar de 60 a 80 quilos de substrato preenchido. A mistura para envasamento requer 2,5 a 3 metros cúbicos de solo para envasamento de qualidade por cesta. Nunca use terra de jardim ou terra preta de terreno aberto. É muito pesada e fica compactada em recipientes. O que você precisa é de uma mistura de envasamento com perlita ou vermiculita para a aeração. A batata semente representa um elemento crítico para o sucesso.
Batatas compradas em lojas são tratadas com inibidores de crescimento para evitar a germinação e podem transmitir doenças ocultas. A semente certificada custa de 12 a 18 dólares por 2,1 kg e é garantidamente livre de patógenos. Os fertilizantes para batatas devem ser balanceados em nitrogênio, fósforo e potássio. Opções orgânicas como 555 ou 10-10-10 funcionam muito bem. Composto, vermicomposto ou pellets de liberação lenta para cultivo em recipientes também são adequados. A diferença entre batatas armazenadas e batatas semente determina o sucesso ou o fracasso de todo o projeto. Estudos de fitopatologia mostram que as sementes certificadas reduzem a incidência de doenças em 70% em comparação com os tubérculos alimentares. Isto não é uma jogada de marketing, mas uma questão de segurança biológica da sua cultura. As batatas armazenadas nas lojas são tratadas com clorprofam ou outros inibidores de germinação, que bloqueiam a divisão celular nos olhos. Mesmo que esses tubérculos germinem, as plantas desenvolvem-se mal, florescem tarde e produzem uma colheita escassa. Resíduos químicos se acumulam em novos tubérculos. As batatas semente passam por certificação em vários estágios, incluindo testes para vírus, bactérias e infecções fúngicas. As plantas-mãe são cultivadas em condições isoladas, sob o controle dos serviços governamentais. Cada lote possui documentos sobre sanidade e origem. Para obter o rendimento máximo, escolha variedades precoces e intermediárias que amadurecem em 70 a 90 dias. Yukon Gold, Red Pontiac e Kennebec apresentam bom desempenho em contêineres. Eles são confiáveis, de alto rendimento e armazenam bem após a colheita. Compre sementes em centros de jardinagem especializados ou em fornecedores online confiáveis. 2,1 kg de sementes encherão 3 ou 4 cestos. Armazene os tubérculos em local fresco e escuro até o plantio, evitando temperaturas abaixo de 4 graus Celsius. A investigação científica do Instituto Rodal prova que os substratos ricos em composto aumentam a diversidade microbiana, o que apoia diretamente a resiliência das plantas e a ciclagem de nutrientes. As batatas em recipientes precisam de um ambiente leve e bem drenado, completamente diferente dos solos pesados do jardim. A mistura ideal é uma parte de turfa ou fibra de coco, uma parte de composto de qualidade e uma parte de perlita. Esta combinação proporciona retenção de umidade, nutrição e aeração à zona radicular. A perlite cria bolsas de ar que evitam que o peso da água compacte o substrato. A acidez do solo deve estar entre 6 e 7 pH para uma absorção ideal de nutrientes. Um ambiente muito ácido bloqueia a absorção de cálcio e magnésio, enquanto um ambiente alcalino interfere na absorção de ferro e manganês. A maioria das misturas para vasos de qualidade tem a acidez correta para começar. A matéria orgânica do substrato atua como fertilizante de liberação lenta e melhorador de estrutura. O composto libera nitrogênio, fósforo e potássio gradualmente ao longo da estação, reduzindo a necessidade de alimentação adicional. O biorhumus de vermes é especialmente valioso devido à alta concentração de microelementos disponíveis. Evite substratos com fertilizantes de liberação lenta adicionados se você planeja controlar a nutrição sozinho. Uma concentração desconhecida pode levar ao excesso de nitrogênio, o que estimula o crescimento da folhagem em detrimento da formação de tubérculos. Uma pesquisa na Universidade de Idaho estabeleceu um princípio crítico. O excesso de nitrogênio retarda a tuberização, forçando a planta a investir energia na massa foliar em vez de nas reservas subterrâneas. Uma estratégia nutricional adequada requer uma compreensão das fases de desenvolvimento da batata e das necessidades correspondentes em cada período.
Na fase inicial de crescimento, nos primeiros 30 dias após o plantio, a planta necessita de nitrogênio moderado para o desenvolvimento do sistema radicular e dos primeiros brotos. O excesso nesse período cria topos poderosos, mas estolões fracos. Aplique um fertilizante balanceado com proporções iguais de nitrogênio, fósforo e potássio. A fase de tuberização ativa começa após 40 a 50 dias e requer uma diminuição do nitrogênio enquanto aumenta o fósforo e o potássio. O fósforo estimula o desenvolvimento do sistema radicular e a transferência de energia para os tubérculos. O potássio melhora a qualidade dos tubérculos e sua vida útil. O momento de aplicação do fertilizante coincide com o amontoamento. Cada vez que você adicionar solo, misture 1/4 de xícara de fertilizante orgânico com o novo substrato. Este método garante uma distribuição uniforme de nutrientes por toda a zona radicular, sem risco de queimaduras. A fertilização líquida é eficaz entre os amontoados se as plantas mostrarem sinais de fome, folhas amareladas ou crescimento lento. Dilua o fertilizante complexo de acordo com as instruções e regue até que o escoamento apareça nos orifícios de drenagem. A rega matinal é preferível para melhor absorção. 2 semanas antes do plantio planejado, retire os tubérculos semente do armazenamento e inspecione cuidadosamente cada um deles. O tamanho ideal para plantar inteiro é desde o tamanho de um ovo de galinha até uma bola de tênis. Amostras maiores requerem corte em pedaços, cada um dos quais deve conter pelo menos 2 ou 3 óleos e pesar pelo menos 50 gramas. O corte da semente é feito com uma faca afiada e limpa em um movimento confiante. Limpe a lâmina com álcool entre os tubérculos para evitar a transmissão de possíveis infecções. Pedaços muito pequenos não têm nutrientes suficientes para que a planta comece bem. O processo de cicatrização dos cortes é absolutamente crítico para o sucesso. Coloque as peças em camada única, em local fresco, seco, escuro e com boa circulação de ar, por 24 a 48 horas. Durante esse período, os cortes secam e formam uma crosta protetora que impede a penetração de bactérias e fungos putrefativos. Historicamente, os agricultores polvilhavam as estacas com cinza de madeira para proteção adicional contra infecções. As cinzas contêm potássio e criam um ambiente alcalino desfavorável aos patógenos. Uma alternativa moderna é o enxofre em pó, ou preparações fungicidas especiais para sementes. Tubérculos germinados com brotos de 1 a 2 centímetros de comprimento proporcionam uma germinação mais rápida e amigável. Se os brotos tiverem mais de 3 centímetros, remova cuidadosamente todos, exceto os 2 ou 3 mais fortes de cada tubérculo. Isso concentra a energia da planta em menos brotos. A técnica de pré-germinação, conhecida como cheating, tem sido usada por jardineiros britânicos desde o século XIX para acelerar a estação de cultivo em climas frios. O processo ativa os óleos do tubérculo antes do plantio, dando à planta uma vantagem de 2 a 3 semanas sobre o material não germinado. Coloque os tubérculos preparados em uma única camada em caixas rasas ou bandejas com os olhos voltados para cima. Condições ideais: temperatura de 12 a 15 graus Celsius, luz difusa e umidade de 60 a 70%. A luz solar direta faz com que os tubérculos fiquem verdes e produzam solanina tóxica. Depois de 7 a 10 dias, aparecem brotos fortes e verde escuros de 5 a 10 milímetros de comprimento. Esta é a fase ideal para o plantio. Brotos fracos, claros e alongados indicam falta de luz ou temperatura de germinação muito alta. A distribuição de energia no tubérculo segue o princípio da dominância apical. Os ocelos apicais germinam primeiro e suprimem o desenvolvimento dos inferiores. Para garantir uma germinação uniforme, remova os brotos mais fortes se eles tiverem o dobro do comprimento dos demais. Os tubérculos germinados
requerem um manuseio cuidadoso durante o plantio. Os rebentos frágeis quebram-se facilmente, obrigando a planta a desperdiçar energia na formação de novos rebentos. Plante esse material com os brotos para cima, cobrindo-o com terra com cuidado, sem compactá-lo. Escolha um local permanente para o cesto antes de enchê-lo, pois o recipiente cheio pesa de 60 a 80 quilos e a movimentação torna-se difícil. A planta requer um mínimo de 6 a 8 horas de luz solar direta diariamente para tuberização máxima. Mais luz significa mais batatas. Nas varandas e pátios, escolha um local com sol da manhã e sombra à tarde em climas quentes. As batatas toleram altas temperaturas, mas produzem tubérculos com mais eficiência em condições moderadas. Forneça acesso à água, pois os recipientes secam mais rápido do que em terreno aberto. Encha o fundo da cesta com 10 a 15 centímetros de mistura de solo e nivele a superfície. Espalhe 3 a 4 pedaços de batata semente uniformemente sobre a área, evitando aglomeração no centro. O espaçamento adequado dá a cada planta espaço para desenvolver seu sistema radicular. Encha os tubérculos com mais 10 centímetros de substrato, criando uma profundidade total de plantio de cerca de 15 centímetros. Mais profundo, as sementes podem não germinar mais raso, os tubérculos ficarão verdes com a luz. Compacte levemente a superfície com a palma da mão, mas não aperte com muita força. Regue bem a plantação até que a drenagem apareça nos orifícios de drenagem. A rega inicial ativa a germinação e elimina bolsas de ar ao redor das sementes. Anote a data de plantio e coloque a cesta em seu local definitivo. Agora, começa a espera pelos primeiros tiros. Os primeiros brotos verdes rompem o solo 7 a 14 dias após o plantio, dependendo da temperatura do substrato e da qualidade da semente. Quando a temperatura do solo está entre 15 e 18 graus Celsius, a germinação ocorre mais rapidamente. Em temperaturas mais baixas, o processo fica mais lento, mas as plantas se desenvolvem mais fortes. As mudas iniciais aparecem como pequenos cones verdes, rompendo a superfície do solo. Durante os primeiros 3 a 5 dias, elas se desenrolam em suas primeiras folhas verdadeiras. Este é um momento crítico quando a planta passa da alimentação das reservas de tubérculos para a fotossíntese independente. A germinação irregular é normal. Diferentes partes da semente podem germinar com uma semana de intervalo. Não se apresse em replantar ou adicionar novos tubérculos se algumas partes não germinarem imediatamente. Dê-lhes 7 a 10 dias extras para germinar. Na fase dos primeiros rebentos, as plantas são especialmente vulneráveis ao alagamento. Regue com moderação apenas quando os 3 a 18 centímetros superiores do solo ficarem secos. O excesso de umidade nesse período provoca infecções fúngicas que podem destruir as plantas jovens. Observe a cor da folhagem. Mudas saudáveis têm uma rica cor verde. Folhas claras e amareladas indicam falta de luz ou nutrição. A tonalidade roxa das folhas indica temperaturas frias e geralmente desaparece à medida que o tempo esquenta. 2 a 3 semanas após a germinação, começa a fase mais importante, o primeiro amontoamento. Healing representa a arma secreta do método da cesta e requer uma compreensão precisa dos processos biológicos. Quando as plantas atingem uma altura de 15 a 20 centímetros acima da superfície do solo, é hora do primeiro amontoamento. Muitos jardineiros perdem este momento crítico e perdem metade da sua colheita potencial. Adicione 10 a 15 centímetros de substrato fresco, cobrindo os caules, de forma que apenas os 5 a 7 centímetros superiores da folhagem permaneçam acima da superfície. O procedimento parece radical. Você literalmente enterra a maior parte da planta. É esta aparente crueldade que desencadeia a formação de roubos adicionais. Seções enterradas do caule adaptam-se rapidamente ao novo ambiente,
desenvolvendo raízes adventícias e estolões ao longo de todo o comprimento enterrado. Cada estolão recém-formado torna-se o local de formação de tubérculos. A matemática é simples. Mais estolões equivalem a um crescimento exponencial do rendimento. O segundo amontoado é feito após 2 a 3 semanas, quando as plantas voltam a atingir 15 a 20 centímetros de altura. Repita o procedimento, preenchendo a maior parte do novo crescimento e deixando apenas as pontas. A cada amontoado, o número de tubérculos potenciais dobra. O terceiro e quarto amontoados seguem o mesmo padrão até que o sexto esteja completamente cheio. Uma cesta padrão de 50 a 60 centímetros de altura pode acomodar de 3 a 4 ciclos de amontoamento. Cada ciclo perdido custa de 30 a 40% da colheita final. Isto não é um exagero, mas um padrão matemático de formação de estolões. A cada amontoado, misture 1/4 de xícara de fertilizante orgânico balanceado com o substrato adicionado. Esse método garante a liberação gradual de nutrientes diretamente na área de formação de novos estolões e raízes. Fertilizantes granulares 10-10-10 são ideais para essa finalidade. Evite concentrar fertilizantes em um só lugar. Distribua-os uniformemente por todo o volume de solo adicionado. O acúmulo local de nutrientes causa queimaduras nas raízes e desenvolvimento desigual das plantas. Misture bem o fertilizante com o substrato antes de encher. Os fertilizantes nitrogenados requerem cuidados especiais nas fases posteriores da estação de crescimento. A pesquisa mostra que o excesso de nitrogênio, uma vez iniciada a tuberização, faz com que a planta volte ao crescimento das folhas em vez de acumular amido nos tubérculos. Reduza a proporção de nitrogênio na fertilização após o segundo amontoamento. Os fertilizantes orgânicos de liberação lenta são preferíveis aos sais minerais no cultivo em recipientes. Composto, vermicomposto ou esterco podre liberam nutrientes gradualmente, reduzindo o risco de overdose e queimaduras. Eles também melhoram a estrutura do solo e a capacidade de retenção de água. A fertilização com potássio é especialmente importante na fase de formação dos tubérculos. O potássio melhora a qualidade das batatas, aumenta o teor de amido e prolonga a vida útil da colheita. As cinzas de madeira são uma excelente fonte de potássio se você tiver acesso a cinzas de madeira limpas. O cultivo em recipientes requer uma abordagem fundamentalmente diferente para a irrigação em comparação com os canteiros de solo. A cesta seca 3 a 4 vezes mais rápido que o solo exposto, devido à evaporação pelas paredes e orifícios de drenagem. Em clima quente ou ventos fortes, pode ser necessária rega diária. Verifique o teor de umidade mergulhando o dedo 5 centímetros no substrato. Se o solo estiver seco nesta profundidade, é hora de regar. A secagem superficial não é um indicador confiável. Pode haver umidade suficiente dentro da cesta para as raízes. A técnica de irrigação afeta o desenvolvimento do sistema radicular e a uniformidade da umidade. Regue lentamente, em pequenas quantidades, permitindo que a água penetre no substrato. A rega rápida e de grande volume cria canais de drenagem por onde a água sai sem umedecer a maior parte do solo. A inconstância da umidade causa distúrbios fisiológicos nos tubérculos. A alternância de seca e alagamento provoca rachaduras, cavidades e deformações nas batatas. Pesquisas realizadas em universidades agrícolas documentam uma ligação direta entre umidade estável e qualidade das colheitas. A cobertura da superfície com palha, aparas de grama ou composto reduz a evaporação em 30 a 40%. A cobertura morta também evita a formação de crosta no solo e suprime a germinação de ervas daninhas. Uma camada de cobertura morta, com 5 a 7 centímetros de espessura, é ideal para a maioria das condições. O cultivo em recipientes reduz significativamente os problemas de pragas em comparação com o plantio no solo, mas não os elimina completamente. O besouro da batata do Colorado continua sendo a principal ameaça. Esta praga desenvolveu resistência à maioria dos inseticidas
e é capaz de desfolhar completamente as plantas em poucos dias. Inspecione as plantas a cada 2 ou 3 dias, especialmente a parte inferior das folhas, onde as fêmeas põem ovos alaranjados. A coleta manual de besouros adultos e a destruição das ninhadas continuam sendo o método de controle mais eficaz em pequena escala. Afogue os besouros coletados em água com sabão ou querosene. Os pulgões aparecem em colônias nos brotos jovens e sugam os sucos da planta. Um forte jato de água leva embora a maioria dos indivíduos, e tratamentos repetidos a cada 2 ou 3 dias destroem o ciclo reprodutivo. Para infestações generalizadas, aplique sabonete inseticida ou óleo de nim, conforme as instruções. As doenças fúngicas são raras em recipientes bem drenados, mas a requeima pode atacar as plantas em climas frios e úmidos. Manchas amarelas com saburra branca nas folhas são o primeiro sinal de infecção. Remova imediatamente as partes afetadas e trate com preparações contendo cobre. A prevenção de doenças inclui regar pela manhã para secar rapidamente a folhagem, permitindo a circulação de ar ao redor das plantas e evitando molhar demais o substrato. Mergulhe suavemente a mão no solo a partir da borda da cesta e procure pequenos tubérculos do tamanho de uma noz. Aperte-os com cuidado, sem danificar os estolões ou perturbar o sistema radicular. Você pode colher 3 ou 4 batatas novas de cada planta de cada vez. As batatas novas têm casca fina e fácil de descascar, e polpa macia com alto teor de açúcar. Estes tubérculos são ideais para ferver inteiros, fritar ou assar. Eles não podem ser armazenados por longos períodos de tempo e devem ser usados dentro de uma semana após a coleta. Após o descascamento seletivo, preencha os buracos com substrato fresco e regue a planta. O sistema radicular se recupera rapidamente e a retirada de vários tubérculos jovens estimula a formação de novos. Alguns jardineiros acreditam que o descascamento precoce aumenta a produtividade geral da planta. Não se empolgue com a colheita antecipada. Não retire mais do que 20% dos tubérculos visíveis. A planta precisa da maior parte das batatas em desenvolvimento para manter o equilíbrio energético. A descamação excessiva enfraquece a planta e reduz o rendimento final dos tubérculos maduros. A floração da batata começa 60 a 70 dias após o plantio e sinaliza a formação ativa de tubérculos na parte subterrânea da planta. As flores podem ser brancas, rosadas, roxas ou lilazes, dependendo da variedade, mas sua cor não afeta a qualidade ou quantidade dos tubérculos. Curiosidade: as flores não são necessárias para produzir batatas. Os tubérculos se desenvolvem independentemente da floração e da polinização, pois representam caules subterrâneos modificados e não frutos. Algumas variedades nem florescem, mas produzem excelentes colheitas de tubérculos. A remoção de flores pode redirecionar a energia da planta para a tuberização, embora as evidências científicas sobre esse assunto sejam conflitantes. Se decidir arrancar as inflorescências, faça-o com cuidado, sem danificar a folhagem. Muitos produtores experientes deixam flores como um indicador da saúde das plantas. A formação de frutos verdes após a floração é normal, mas estes frutos são tóxicos e não comestíveis. Eles contêm altas concentrações de solanina, o mesmo alcaloide que torna os tubérculos verdes venenosos. Retire as frutas para evitar o consumo acidental por crianças. O pico da floração coincide com a necessidade máxima de água e nutrientes da planta. Monitore a umidade do substrato com especial cuidado durante este período. O estresse hídrico durante a floração pode interromper a tuberização e reduzir significativamente o rendimento. Determinar o momento ideal de colheita é fundamental para obter batatas com máximo prazo de validade e valor nutricional. O primeiro sinal de maturidade é o amarelecimento e morte das folhas inferiores, que começa aproximadamente 80 a 90 dias após o plantio, dependendo da variedade.
Quando 75% das pontas amarelaram e começaram a murchar, a planta transfere toda a sua energia para os tubérculos, engrossando a casca para armazenamento a longo prazo. A colheita prematura produz batatas com casca fina que são mal armazenadas e enrugam rapidamente. A maturidade total ocorre quando a parte aérea da planta morre completamente. As pontas ficam castanhas, secam e separam-se facilmente dos caules. Nesta fase, os tubérculos atingem o tamanho máximo, teor de amido e espessura da casca. Para batatas de armazenamento de longo prazo, espere mais 2 semanas após as pontas terem morrido completamente. Os tubérculos permanecem no solo como se estivessem numa adega natural, continuando a engrossar a casca. O clima seco durante este período é ideal. O tempo chuvoso pode provocar apodrecimento. Teste de maturidade da casca. Desenterre cuidadosamente um tubérculo de teste e esfregue a pele com o polegar. As batatas maduras têm uma casca densa que não descasca quando esfregada. Se a casca descascar facilmente, aguarde mais 1 semana para que as plantas amadureçam completamente. Determinar o momento ideal de colheita é fundamental para obter batatas com máximo prazo de validade e valor nutricional. O primeiro sinal de maturidade é o amarelecimento e morte das folhas inferiores, que começa aproximadamente 80 a 90 dias após o plantio, dependendo da variedade. Quando 75% das pontas amarelaram e começaram a murchar, a planta transfere toda a sua energia para os tubérculos, engrossando a casca para armazenamento a longo prazo. A colheita prematura produz batatas com casca fina, que são mal armazenadas e enrugam rapidamente. A maturidade total ocorre quando a parte aérea da planta morre completamente. As pontas ficam castanhas, secam e separam-se facilmente dos caules. Nesta fase, os tubérculos atingem o tamanho máximo, teor de amido e espessura da casca. Para batatas de armazenamento de longo prazo, espere mais 2 semanas após as pontas terem morrido completamente. Os tubérculos permanecem no solo como se estivessem numa adega natural, continuando a engrossar a casca. O clima seco durante este período é ideal. O tempo chuvoso pode provocar apodrecimento. Teste de maturidade da casca. Desenterre cuidadosamente um tubérculo de teste e esfregue a pele com o polegar. As batatas maduras têm uma casca densa que não descasca quando esfregada. Se a casca descascar facilmente, aguarde mais 1 semana para que as plantas amadureçam completamente. Pare de regar 1 semana antes da colheita planejada para permitir que o substrato seque e fique quebradiço, em vez de sujo e pegajoso. O solo seco simplifica muito a separação dos tubérculos e reduz o risco de danos mecânicos durante a extração. Escolha um dia ensolarado, sem precipitação para a limpeza. Vire a cesta sobre a lona ou diretamente sobre a grama em um movimento decisivo. Todo o conteúdo será derramado: solo, raízes e tubérculos, distribuídos por toda a altura da coluna do substrato. O espetáculo é impressionante. Em vez de batatas só no fundo, você as encontrará em camadas em toda a profundidade do cesto. Desmonte a massa de terra com as mãos, retirando com cuidado os tubérculos e sacudindo a terra deles. Não use ferramentas. Elas danificam facilmente a casca e criam pontos de entrada para infecções. A terra seca é facilmente separada dos tubérculos, agitando levemente ou limpando com um pano. Classifique as colheitas por tamanho e qualidade imediatamente após a colheita. Tubérculos grandes e intactos são usados para armazenamento de longo prazo. Tubérculos médios, para consumo atual, pequenos, para uso rápido dentro de 1 mês. Reserve amostras danificadas ou doentes separadamente para consumo imediato. O substrato utilizado pode ser compostado ou aplicado em outras culturas após a adição de composto fresco. Enxague o cesto, seque e guarde até a próxima temporada. Em climas quentes, você pode preparar imediatamente novas plantações para a colheita do outono.
Batatas recém-colhidas ficam cobertas com solo úmido e requerem preparação adequada para armazenamento. Nunca lave os tubérculos com água imediatamente após a colheita. A umidade perturba a camada protetora do solo e cria condições para o desenvolvimento de bactérias putrefativas. Limite-se à lavagem a seco com uma escova ou pano macio. Coloque os tubérculos em uma camada em local com sombra e ventilado para pré-secar por 2 a 3 horas. O sol direto causa esverdeamento e formação de solanina tóxica. Então, use um dossel ou sombra de árvores. Uma leve brisa acelera a evaporação da umidade da superfície. Uma inspeção minuciosa de cada tubérculo permite identificar defeitos ocultos que não são perceptíveis no solo. Procure pontos fracos, rachaduras, cortes ou sinais de infestação de pragas. Mesmo pequenos danos podem causar danos a todo o lote se armazenados juntos. A primeira triagem por tamanho facilita o planejamento do aproveitamento da cultura. Tubérculos com diâmetro superior a 7 centímetros são ideais para assar. Tubérculos médios de 4 a 7 centímetros são universais para ferver e fritar. Pequenos com menos de 4 centímetros são melhor usados inteiros para batatas novas. A segunda classificação por qualidade determina o prazo de validade. Tubérculos ideais sem danos podem ser armazenados por meses. Use primeiro amostras com pequenos defeitos, amostras danificadas, imediatamente. Um tubérculo estragado pode infectar dezenas de tubérculos saudáveis em poucas semanas. A cura é uma etapa crítica entre a colheita e o armazenamento a longo prazo que muitos jardineiros ignoram, perdendo metade da colheita durante o inverno. Coloque os tubérculos selecionados em uma única camada, em local fresco e escuro, com temperatura de 15 a 18 graus e umidade de 85 a 95% por 10 a 14 dias. Uma cave, garagem ou alpendre geralmente oferecem condições adequadas. Evite áreas com flutuações repentinas de temperatura ou luz solar direta. A boa circulação de ar evita o acúmulo de umidade e o desenvolvimento de mofo na superfície dos tubérculos. Mudanças fisiológicas importantes ocorrem durante o processo de cura. Pequenos arranhões e cortes cicatrizam. A casca engrossa e fica mais resistente a danos mecânicos. O teor de umidade dos tubérculos é estabilizado, reduzindo o risco de enrugamento durante o armazenamento. Verifique os tubérculos em dias alternados, retirando aqueles que apresentem sinais de podridão ou doença. Uma batata doente pode contaminar todo o lote através de esporos de fungos ou bactérias. Os tubérculos afetados apresentam manchas escuras e suaves, um odor desagradável ou uma camada branca de mofo. Quando a cura estiver concluída, remova cuidadosamente qualquer sujeira seca restante com uma escova macia, mas não lave com água. Os tubérculos estão prontos para armazenamento por longo prazo. Batatas devidamente curadas permanecem comercializáveis durante 4 a 6 meses em condições óptimas. As condições ideais de armazenamento para batatas requerem uma temperatura de 4 a 7 graus Celsius em completa escuridão com umidade de 90 a 95%. As caves tradicionais da Europa de Leste criaram exatamente esse microclima, permitindo às famílias armazenar batatas até a próxima colheita sem perda de qualidade. As alternativas modernas incluem porões frescos, garagens sem aquecimento ou até mesmo geladeiras para pequenas quantidades. Evite guardar perto de maçãs ou outras frutas. Elas liberam etileno, que estimula a germinação dos tubérculos. Os vegetais cebola também são indesejáveis como vizinhos. Os recipientes de armazenamento devem permitir a circulação de ar. Caixas de papelão com furos, sacos de malha ou engradados de madeira são ideais. Os sacos plásticos criam condensação e causam apodrecimento. A camada de armazenamento não deve exceder 30 a 40 centímetros para evitar pressão nos tubérculos inferiores.
As inspeções mensais permitem identificar problemas numa fase inicial. Remova imediatamente os tubérculos germinados, moles ou verdes. Os brotos pequenos podem ser quebrados, mas os tubérculos com vários brotos longos são mais usados para cozinhar. O regime de temperatura é crítico. Abaixo de 4 graus, o amido se transforma em açúcar, tornando as batatas doces. Acima de 10, começa a germinação ativa. Flutuações bruscas de temperatura causam condensação de umidade e criam condições para o desenvolvimento de patógenos. Plantas altas com poucos tubérculos indicam excesso de nitrogênio e amontoamento insuficiente. A planta gasta energia no crescimento das copas em vez de formar reservas subterrâneas. Solução: reduza a fertilização com nitrogênio, aumente a proporção de potássio e fósforo e garanta o amontoamento oportuno a cada 2 ou 3 semanas. Os tubérculos verdes contêm solanina tóxica e são impróprios para consumo. O esverdeamento ocorre quando as batatas em desenvolvimento são expostas à luz. Motivo: amontoamento insuficiente ou nível de solo muito baixo no cesto. Suba mais alto, certificando-se de que todos os tubérculos estejam no escuro. Tubérculos pequenos indicam estresse nas plantas devido à irrigação irregular ou falta de nutrientes. As batatas precisam de umidade constante, sem flutuações bruscas, desde a seca até o alagamento. Use cobertura morta para estabilizar a umidade e fertilizar a cada amontoado. O apodrecimento dos tubérculos é causado por alagamento ou má drenagem. Verifique os orifícios de drenagem do cesto. Devem permitir a passagem livre do excesso de água. Regue apenas quando os 5 centímetros superiores do substrato estiverem secos. Em tempo chuvoso, mova os cestos para um local coberto. Maximizar o rendimento requer sementes de qualidade, um local ensolarado, amontoamento oportuno, irrigação uniforme, nutrição equilibrada e uma estação de crescimento completa. Cada elemento perdido reduz a produtividade em 20 a 30%. Seguir todas as recomendações garante uma colheita de 8 a 15 quilos por cesto. O método do cesto de roupa suja está revolucionando o cultivo doméstico de batata, transformando uma caixa de $10 em um sistema de produção de alimentos altamente produtivo. Você aprendeu a ciência da formação de estolões, a importância das sementes certificadas, as múltiplas técnicas de amontoamento e todas as nuances desde o plantio até o armazenamento da colheita final. Chaves para o sucesso: use uma mistura de envasamento de qualidade, nunca pule o amontoamento, mantenha a umidade uniforme, forneça pleno sol às plantas e permita que os tubérculos amadureçam completamente antes da colheita. Cada um desses fatores afeta o resultado final. 1 metro quadrado de área pode produzir 15 quilos de batata, o que equivale a 12.000 calorias de alimentos. Esta é a verdadeira segurança alimentar, alcançável na varanda de um apartamento na cidade ou no pátio de uma casa de campo. O método varia de uma cesta a dezenas de recipientes. Seu plano de ação: compre uma cesta esta semana, encomende sementes certificadas com base nas datas de plantio em sua região, prepare uma mistura para envasamento e fertilizante de qualidade, plante de acordo com o clima local, monte a cada 2 ou 3 semanas e colha após 90 dias. É uma tecnologia comprovada para produzir alimentos de verdade em um espaço mínimo. Se eu posso fazer isso, você também pode. Compartilhe este método com quem achar útil. Inscreva-se no canal para novas técnicas práticas de cultivo. Nos vemos na próxima edição. Cresça de forma inteligente, cresça abundantemente e assuma o controle de sua alimentação.